Para a gente fechar o programa de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você que é daqueles, que não resiste a uma sobremesinha depois do almoço, aquele docinho, né? Não se culpe, tá? Porque, né? Enfim, tem também quem não gosta. Porém, o excesso de açúcar, é bom você ficar em alerta, é uma importante causa do ganho de peso, também de várias doenças. Por isso, antes de cair em tentação, que tal substituir o doce por frutas? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora aqui no estúdio com ela, coordenadora do curso de nutrição da Uninasal, Cristiane Guzmão. Cris maravilhosa, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectadores. Sempre um prazer estar aqui. Para mim também. Agora a gente vai conversar sobre esse assunto, né? Alô, formiguinhas de plantão. Esse assunto é delicioso. Vamos lá, então. O que é que o excesso de açúcar ele pode acabar causando no nosso corpo, hein, Cris? Mara, a gente vai conversar um pouquinho antes para fazer uma distinção, né? Uma dúvida muito frequente dos pacientes é a diferença entre açúcar e carboidrato, né? Será que açúcar é carboidrato? Será que carboidrato vira açúcar? É uma confusão só. É uma confusão. Então, só pra gente fazer essa diferença, tá? Todo açúcar, ele é carboidrato, mas nem todo carboidrato é açúcar. Atenção, Anota aí. Quando a gente fala de açúcar, a gente está se referindo àquela sacarose, o nosso açúcar de cozinha, de adição. O açúcar que a gente usa é bem comum, refinado. O cristal, refinado. Isso, demerara, mascavo. Então, é esse o açúcar que a gente se refere quando fala nessa categoria açúcar, certo. Tá? E carboidrato a gente tem nas frutas, tem no leite, tem nos tubérculos, então tem diversos alimentos, tá? Okay. E não necessariamente tem o sabor doce, certo. Tá? Então, dito isso, a gente vai falar do excesso. Então, nada em excesso, né, é interessante para o nosso corpo. O açúcar consumido nesses alimentos, geralmente doces, bebidas gaseificadas, leva a um excesso de peso, um ganho de peso, diabetes, hipertensão, porque o alimento que tem uma quantidade maior de açúcar geralmente tem uma quantidade também maior de sódio, sim. Gorduras adicionadas, gorduras hidrogenadas, e isso leva à obesidade, problemas cardiovasculares, doença que mais mata, né, no mundo, hipertensão, própria diabetes. Certo. Então, o excesso, sim, é prejudicial. E as frutas, Cris, elas podem ser boas substituições para, né, as pessoas ali que gostam de comer aquele docinho, que gostam de comer o açúcar? Mara, a fruta, ela não é um substituto, uma substituta do doce. Ótimo. Na nutrição, a gente trabalha com substitutos da mesma classe de alimentos. Sim. Bom, vou dar um exemplo na parte de leites. Então, lácteos, né? O leite, o queijo são substitutos. Sim. Mas quando a gente fala da fruta e do doce, a gente está falando de um alimento in natura, que é a fruta, e muitas vezes um alimento ultraprocessado, que são esses doces que têm muitos aditivos. Não são substitutos. A gente preza pelo controle do consumo, pela frequência, pela quantidade, a relação dos pacientes com esse doce. E a gente pode, inclusive, fazer essa associação sem problema nenhum e trabalhar a frequência e a quantidade desse doce ingerido durante o dia. Ok. E aquelas pessoas que ainda têm essa ilusão de que eu vou substituir a fruta pelo doce, mas aí acabam compensando demais, né? Comem muitas frutas. Muitas frutas. E aí? Muitas frutas. Aí a gente diz, como uma porção de fruta, diz, é uma melancia, é uma jaca. Calma. Peraí. A
A gente sempre orienta o consumo de frutas, né, de 3 a 5 porções por dia. Então, é interessante colocar diariamente frutas no teu plano alimentar, porque as frutas, elas contêm, além do próprio carboidrato, a gente tem o açúcar da fruta, que é a frutose, a gente tem diversos outros nutrientes, inclusive fibra, componentes bioativos, que só tem a contribuir de forma positiva para o funcionamento do nosso corpo. Diferente dos doces, que tem uma quantidade de caloria maior, quantidade de açúcar adicionado maior, gorduras, sódio. Então, a gente orienta o consumo da fruta da época, que são inclusive mais suculentas, mais doces, inclusive, e mais acessível, até porque a situação que a gente está atualmente está bem complicada. Quem vai ao supermercado sabe que não está fácil. Sabe, sim. Então, a gente orienta o consumo dessa fruta, a fruta da época, a fruta mais acessível, né? Então, qual fruta consumir? Consome aquela fruta que você gosta. A gente pode começar por aí. Consome aquela fruta que você gosta, que é acessível. Ou então pode ser até um ótimo momento para a gente provar novas frutas. Experimentar, é verdade. Tem muita gente que não gosta, né? Que não acostumou o paladar com as frutas, né? Exatamente, né? Eu tenho relatos de pacientes que tiveram filhos e a gente estava na introdução alimentar e a mãe, né, disse: olha, provei tal fruta que eu nunca tinha provado na vida, fui obrigada porque estava oferecendo ao meu filho e eu gostei. Tá vendo? Então é uma oportunidade de você adicionar novos sabores, às vezes até um pouco mais amargo, mais azedo, mas para a gente trabalhar o paladar, né, Mara? Então, que fique bem claro que o doce, ele não é proibido, tá? Ele pode fazer parte do teu dia, do teu plano alimentar, dentro das calorias possíveis, que não vai interferir no teu ganho de peso, se é o teu objetivo, por exemplo. E cuidado também para pacientes como, por exemplo, pacientes diabéticos. Certo. Você falou do amargo, eu lembrei do chocolate amargo. Que aí, né, o pessoal acaba, às vezes, substituindo. Tá, certo, não vou deixar de comer o meu chocolate, mas aí eu vou comer a opção amargo, a opção, enfim, né, do meio amargo. E aí, são boas opções ou não? Também é preciso ter cuidado com o excesso dessas opções que, às vezes, a gente julga, né, serem mais saudáveis. O chocolate amargo, ele é uma ótima opção, Mara. É uma ótima opção, até porque o chocolate ao leite, ele tem uma quantidade de açúcar consideravelmente alta. Sim. Né? E o chocolate amargo, ele diminui essa quantidade de açúcar, tem uma quantidade maior de cacau, que inclusive tem diversos benefícios para a saúde. Então, é uma troca interessante, inclusive para quem está fazendo essa mudança alimentar. Mais uma vez, não que o doce ou que o chocolate ao leite seja proibido, não é isso, né? Mas se você compra uma barra de chocolate e consome essa barra inteira, não tem esse controle ainda com o doce, é interessante que você vá fazendo essas mudanças aos poucos e trabalhando essa relação com esse chocolate. Inclusive, uma dica que a gente fala muito em consultório é o meio que você vive, é você dificultar o seu acesso a esses tipos de doces. Né? Tem gente que deixa lá em casa um armário, né? Uma despensa, uma ala, assim, né? Então, a primeira dica é não compra. Primeira dica é não deixa perto, visível. Sim. Dificulta para você o seu acesso ao doce. A gente tem estudos mostrando que o meio, ele influencia na opção.
Então, deixa perto de você, deixa próximo na sua casa, na sua cozinha, alimentos in naturas. Por exemplo, as próprias frutas, mas a gente poderia falar também de oleaginosas, opções mais saudáveis. Vou trocar o saudável por in natura, tá? Opções mais in natura, tá? De alimentos mais in natura. E os doces a gente não compra ou deixa difícil acesso. Tá. Porque isso vai interferir na tua escolha. Muito bem. Tem muita gente que acha aí, né, que é para cortar o açúcar, o chocolate, se você gosta, né, disso, da alimentação completamente. A Cris veio aqui para dizer pra gente, ó, não precisa disso tudo não, tá? É só ter consciência do que você está comendo e prezar, né, aí pela quantidade certa. Qual que é a base de uma alimentação saudável, Cris, para a gente fechar? Quando a gente fala em alimentação saudável, é importante a gente deixar de lado o conceito de alimento bom e alimento ruim. A gente não tem essa classificação na nutrição. Esse é o alimento bom ou o alimento ruim. Esse é do mal, esse é do bem. Sim. Tá? Isso termina gerando compulsão. Mas a base da alimentação saudável é você adicionar no teu dia a dia alimentos in natura, como a gente chama, minimamente processados e até ao nível de processado, deixando de lado ou diminuindo o consumo do que a gente chama alimentos ultraprocessados, que são alimentos particulares. A indústria é quem faz e tem muitos ingredientes. E é bem fácil de perceber isso no supermercado, quando você pega o rótulo e vê uma lista enorme de ingredientes que você não sabe nem o que é. Então, esse é o alimento ultraprocessado. Então, esses alimentos a gente diminui o consumo, restringe esse consumo e dá prioridade aos alimentos in natura e minimamente processados. Muito bem, tá vendo, gente? Tem que falar com quem entende. Fica sempre aqui esse alerta para você. Nada de pegar, enfim, essas dietas do Lucas aí da internet, não. Busca profissionais qualificados, capacitados, para poder ajustar a sua alimentação, caso você tenha essa necessidade, tá? Isso Cris, mesmo. contatos, redes sociais, quem gostou aqui do nosso bate-papo, quem quiser outras dicas, como é que pode fazer? Eu tô sempre no Instagram, né? Nutri Cris Guzmão. Vai lá, né? Ontem, inclusive, foi dia do nutricionista. Parabéns! Então, a gente estava comemorando o dia todo. Então, sempre tem lá novidades, conversas. Muito bom, parabéns mais uma vez, tá? Obrigada, Pelo dia do Mara. nutricionista maravilhosa aqui com a gente. Cristiane Guzmão, ela que é coordenadora do curso de nutrição da Uninasal Maceió. Obrigada mais uma vez pela presença, adorei. Beijo, bom dia. E ó, você também que está aqui ligadinho com a gente, um grande beijo, uma excelente quarta-feira aí para você. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir de 9h30 da manhã tem mais programa bem assim aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau.